Então aproveite e limpe o seu nome da SPC Serasa Boa Vista agora mesmo. Link na descrição do vídeo. Bora trazer uma notícia preocupante. Eu vou trazer a matéria completa, inclusive, para você entender todo o contexto e vamos falar sobre isso. Tá na tela aqui o perfil Planeta do Futebol, reproduziu uma informação do site No Ataque, tá bom? A informação é a seguinte: caso não consiga um investidor para fazer um novo aporte na SAF, o Atlético deve reduzir significativamente a folha salarial do futebol e outras despesas a partir de 2026. Esta decisão, inclusive, pode ser tomada até mesmo com a entrada de um novo investidor, se o valor injetado não for suficiente para reduzir significativamente a dívida do Galo, por exemplo. De onde vem essa matéria, tá? Tá aqui na tela, vamos trazer aqui, ó. SAF do Atlético busca novos investidores para atacar endividamento bilionário, tá bom? A matéria aí do portal No Ataque, do jornalista Lucas Bretas e Samuel Rezende, né? Conheço, muito competentes aí, né? Jornalistas com credibilidade trazendo essa informação. Vamos lá. A SAF do Atlético busca novos investidores no mercado. Internamente, a entrada de um aporte de proporções multimilionárias é tratada como urgente para o futuro do clube empresa que lida com endividamento bilionário. Nos últimos meses, o Atlético passou a contar com o serviço de uma empresa estadunidense contratada para prestar consultoria ao clube em meio a essa busca por novos investidores, tá? O No Ataque soube que o Galo avalia que um aporte de ordem de 600 milhões a 700 milhões seria o necessário para transformar significativamente a vida financeira da instituição. E aí, diz aqui na matéria, ó, vamos lá. Neste momento, a probabilidade de que os atuais acionistas da SAF do Atlético façam novos aportes é mínima, para não dizer zero, né? Os empresários mais conhecidos envolvidos na gestão alvinegra são Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador, Daniel Vorcari e Marcelo Patrus. Inclusive, foi dito aí recentemente nas redes sociais que o Ricardo Guimarães iria fazer esse aporte e tudo, mas já foi negado, tá? Isso aí já foi dito que não vai acontecer. Estes atleticanos integram o grupo que recebeu o nome do Galo Holding, detentor de 75% das ações da SAF do Atlético, né? Aí tá falando dos números, né? A associação tem 25% e tudo, enfim. Nesse cenário, em caso de eventual novo aporte de um investidor externo, os atuais acionistas devem ter seus percentuais reduzidos na Galo Holding, né? O próprio Tanaka trouxe essa informação, falou aí do dono, né, do Arsenal, que é um dos nomes que o Atlético conversa. Inclusive, não é descartada a ideia de que este eventual novo sócio assuma o controle dos rumos da SAF do Atlético, ainda que os atuais mantenham parte das ações da Galo Holding. É algo que a ser conversado, mas é bem, eu acho bem difícil os acionistas do Atlético não ter aí, né, manter os rumos do Atlético, né, manter aí uma voz ativa, forte dentro do Atlético. Simplesmente passar para alguma pessoa, eu não acho que isso vá acontecer, acho bem difícil, né? Mas essa pessoa com certeza que vai investir, né, que o Atlético está buscando, colocar 600, 700 milhões, também não vai chegar, colocar o dinheiro e falar assim, agora vocês tocam daí e eu não vou ter voz nenhuma. Acho também isso muito difícil, né? E aí tá aí, ó, futebol não é fácil, é uma indústria muito peculiar. Arruma investimento, traz um árabe para pagar essa dívida toda. Os menins não querem colocar venda ao Atlético. O mundo real não funciona assim. Conseguir um investidor de boa reputação que possa colocar a quantidade de recursos necessários, que tenha visão de longo prazo, é uma mosca branca, disse aí o Rafael Menin naquela coletiva, né? Informação que a SAF do Atlético busca novos investidores no mercado foi antecipada pelo comunicador Lucas Tanaka. Nos últimos dias, a reportagem No Ataque teve acesso a outros, só coisa aqui que aí dá uma atualização, né? Teve acesso a outros detalhes da situação. Aí tá dizendo, o caminho alternativo para a SAF do Atlético. Aí que vem, ó, aqui. Caso a SAF do Atlético não tenha sucesso na captação de novos recursos com investidores externos, a maior possibilidade é de que o clube reduza significativamente a folha salarial do futebol e outras despesas a partir de 2026. Este caminho, inclusive, pode se tornar realidade até mesmo com a entrada de um eventual novo acionista no clube empresa, se os valores injetados não forem suficientes para reduzir significativamente um endividamento do Galo, por exemplo. Ou seja, se chegar alguém com 200 milhões, 300 milhões, o que não resolveria, então é bem possível que isso possa acontecer. Em 2024,
O clube investiu quase 600 milhões no futebol, segundo o balanço financeiro. Foram 375 milhões destinados a salários, direitos de imagem, premiações, logística, estrutura do CT e custos com jogos, além de 208 milhões na compra de direitos econômicos, luvas e comissões no mercado da bola. Em entrevista concedida em 7 de junho na Arena MRV, Rafael Amorim já havia admitido, né, essa alternativa para o futuro do Atlético. Sem novos aportes, é improvável que o clube consiga manter o nível de investimento atual. Aí tá aí mais uma fala do Rafael Amorim, né? Tá aí Vitor, Paulo Brax e Rafael Amorim na Cidade do Galo. Neste momento, inclusive, o clube já projeta dias difíceis na gestão. O NA também soube, no ataque, né, o portal, que em meio à tentativa de novas rolagens das dívidas, o Atlético estima que de 90 a 120 dias, dificuldades financeiras na gestão de operação, com possíveis novos atrasos de pagamentos. Olha aí a situação. Tá, e qual o perfil do investidor e tudo, aí tem mais algumas informações importantes, né? Pregam cautela em meio a processo de busca para um novo investidor e realmente não é algo que vai ser resolvido daqui 1-2 meses não, tá? Isso aí obviamente vai levar muito tempo, alguns meses aí no mínimo, para que o Atlético consiga esse investidor. Tá aí algumas informações importantes, está falando do perfil do investimento do endividamento do Atlético, né? Já trouxemos também aí, ó, tá aí o perfil. Bom, gente, é o seguinte, vamos lá, vamos comentar sobre isso. Primeiro, quando algo que eu falo, desde que o Atlético tornou-se SAF, né? Quando o Atlético foi vendido e tudo, a SAF comprou, né? Aí muita gente falava assim, agora a dívida acabou, do Atlético acabou, agora é um problema dos donos da SAF, eles que resolvam esse problema. Agora não é um problema do Atlético mais. E eu sempre disse, bom, mas isso aí não é bem verdade, né? Por quê? Quem vai comandar a SAF do Atlético são eles. Então, obviamente, que como são eles que vão comandar, eles que vão gerir o Atlético e essa dívida, né? Se a dívida aumentar, se a dívida estiver muito alta, eles vão ter que resolver, mas eles quem vão tocar o clube. Então já está agora mostrado que eu tinha razão nisso. Por quê? Eles podem acabar tirando do futebol, né? Diminuindo os salários, fazendo algo que muita gente até cita o Flamengo, né? Fez durante um tempo e depois se reergueu aí e tá nessa ótima situação hoje, mas obviamente que é muito difícil, não dá pra gente tirar por base o Flamengo, né? Porque o que eles têm de receita, inclusive, é 3 vezes mais do Atlético, então não dá pra gente tirar por base. Agora, será que eles iriam conseguir, né, essa questão de diminuir a folha salarial bastante, conviver aí provavelmente, né, com meio de tabela ou até brigando para não cair, ou até mesmo caindo para uma segunda divisão, porque o Atlético hoje tem uma das maiores folhas salariais do futebol brasileiro. E olha que já, igual eu acho que tem um time forte, você consegue um time forte, né, que bem competitivo, mas elenco, o Atlético não tem elenco, isso é fato, né? O Atlético não tem um elenco forte e já tem uma das principais folhas salariais do futebol brasileiro. Então, assim, se você diminuir essa folha, então, imaginam para onde a gente vai, para onde vai o nível do time e elenco do Atlético. A não ser que, obviamente, se a gente tivesse um trabalho muito bem feito, né, de encontrar jogadores mais jovens em clubes menores. Pô, pega aí o Richard Rios, do Palmeiras, né? Eu nem sabia, ele estava no Guarani, estava do Flamengo, aí não acreditaram nele e tudo, estava no Guarani, eles encontraram esse cara e tá para vender ele para 20, 30 milhões de euros, que é o que o Palmeiras está pedindo. Então, assim, o Atlético tem isso? O Atlético consegue encontrar grandes nomes no mercado sul-americano? O último que tentaram aí foi o Palácios, né? Até porque eu já trouxe aqui também, né? Já dei minha opinião. O Atlético poderia tranquilamente, poderia muito investir também, né? E investir, eu falo assim, trazer para o clube um grande profissional que o torcedor ia gostar demais, que é o Bruno Garcês, que é formado, tá, Atlético? Ele é formado. Podia trazer ele para perto aí para ajudar nisso, nesse mercado sul-americano. Podia ser uma saída, né? Você não vai ter um elenco com salário alto, né? Uma folha salarial alta, vai ter algo mais enxuto, mas você vai tentar garimpar alguns nomes bons aí, promissores nesse mercado. Quem sabe você não acha boa, né? Consegue como outros clubes conseguem. Enfim, então assim, eu só acho muito difícil eles conseguirem isso, porque é um clube grande, clube grande não, um clube gigante, né? Um clube do tamanho do Atlético, clube gigante como é, e aí você falar com o torcedor, olha, agora nós vamos enxugar essa folha salarial,
não vamos ter craques, não vamos ter grandes nomes. Os principais devem ser negociados, né? Jogadores com folha salarial, com salário alto, nós vamos tentar negociar e tudo. Vamos trazer jogadores de times menores, jogadores com salário baixo, ou seja, nenhum grande nome, nada disso. Vamos ter anos difíceis, provavelmente brigando para não cair. Será que o torcedor ia aceitar isso? Porque assim, primeiro, se fizesse isso, uma coisa é fato, né? Público esquece, né? Porque esse ano, investindo ainda, e eu ainda acho que em algumas questões investiu errado, faltou talvez um nome mais de peso, um nome mais de mais marketing, vamos dizer assim, né? Eu acho importante sim, mas enfim, aí é outra história. Mas ainda assim, esse ano, o público, né, tá baixo nos jogos do Atlético. O Atlético voltou para a Arena MRV com um público baixo. Então, assim, imagina aí o torcedor vai abandonar de vez, né? Se fizerem isso, aí o torcedor, a não ser que o torcedor compre a ideia. A não ser que o torcedor pegue e fale, bom, beleza, então vamos junto aqui, vamos fechar. Mas será que vai acontecer? O torcedor hoje, em boa parte, a gente tem visto aí, né? E eu tô sempre aqui fazendo lives e encontrando com o torcedor, a gente tá sempre no estádio. O torcedor não acredita mais tanto assim na gestão da SAF, de que eles vão conseguir, né? Não acredita tanto assim. E aí, se você faz algo para enxugar a folha, né, e diz, olha, nós vamos passar por alguns anos difíceis para a gente se reerguer, será que o torcedor vai acreditar que vai se reerguer? Porque realmente, eu vou falar uma coisa, se a gente tivesse que passar 3 anos, por exemplo, bem ruins, obviamente sem cair para a Série B, mas bem ruins, né, sem disputar nada, sofrendo, passando vergonha, mas ali, pelo menos ali, beleza, bem ruins, mas depois o clube tá todo estruturado e aí daqui pra frente é contratação de nome grande, jogador grande, vai pra cima e volta gigantão, aí beleza, só que assim, quem garante, né? Quem garante? Porque muito do que foi dito, foi a base da minha pergunta na coletiva, muito do que foi dito lá atrás não aconteceu, e olha que o Atlético investiu muito e não aconteceu, não aconteceu. Então, será que a gente poderia acreditar? Então, isso é muito difícil. Eu não acredito, para deixar claro e encerrar meu comentário sobre isso, eu não acredito que eles fariam isso, tá? Até porque são atleticanos também, será que eles querem realmente? Acho que por isso, talvez, né, que não tenham feito isso lá atrás, né? E o torcedor tá feliz também com isso. A gente ganhou títulos aí, brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil em cima do Flamengo, tal. Nós ganhamos títulos, disputamos final de Copa do Brasil depois, final de Libertadores, felizmente perdemos, mas enfim, sempre ele chegando, bicando, né, próximo e tudo. Então o torcedor ficou feliz com isso, né? Eles poderiam chegar e falar, não, nós não vamos disputar nada, vamos acabar com essa dívida e lá na frente é que nós vamos. Então assim, gente, são escolhas, são atleticanos, não sei se eles vão querer também e se vão suportar isso, porque a pressão seria muito grande. Iam ter que fazer muitos movimentos nos bastidores aí para algumas pessoas, algumas, né, enfim, algumas situações de pessoas que não iriam criticá-los, cobrá-los com mais força, né? E eu tenho que realmente fazer um trabalho bem de bastidor mesmo, porque a cobrança ia ser muito pesada, né? A cobrança ia ser muito pesada se eles resolvem aí fazer esse tipo de coisa. Mas, enfim, tá aí, é notícia. E como eu disse, é a notícia que ninguém quer, né? Ninguém quer uma notícia de chegar amanhã o Rubens Menin, o Rafael Menin, jogar aberto com o torcedor e falar, olha, daqui pra frente, a partir do ano que vem, nós vamos diminuir a folha, nós vamos ter um time modesto, talvez a gente nem brigue por títulos mesmo e tudo, nós vamos ter que ficar 2, 3 anos aí sofrendo e tudo para depois a gente... É a notícia que ninguém quer, vamos falar a verdade? Então, vamos ver, vamos aguardar para ver o que vai ser feito aí no Atlético. Eu quero saber a sua opinião, falei demais aqui, falei muito, eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Você concordaria, ia ficar de boa, ia acreditar e confiar num projeto desse, a médio e longo prazo, né, sofrendo alguns anos, mas depois se reerguendo? Você acreditaria que isso ia acontecer ou não? Você acha que não tem que fazer isso? Comenta aí, você acha que eles têm que fazer um aporte ponto final? Foi prometido, foi falado, eles têm condição para isso, então que façam um aporte. O que você acha? Comenta aí, deixe nos comentários. E By Formen Camisaria, camisas masculinas, preços imbatíveis, você sabe da qualidade. Gente, compre agora, o site tá com descontaço. E as camisas sociais são com uma qualidade absurda e lindíssimas, tá? Tem pro seu gosto, eu tenho certeza. E quem comprou já virou fã. Então compre agora, aproveite.
e compre na Buy For Men Camisaria, link na descrição do vídeo. Deixa o like no vídeo também se você gostou, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifique aí se você está inscrito, né? Isso é importante. Verifique aí se você está inscrito.